Guilherme Machado. Bom dia, pessoal. Com alegria. Pessoal, uma honra estar com vocês aqui. Obrigado aí pelo tempo de vocês e a oportunidade de conversar. Não sei se todos me conhecem, mas deixa eu me apresentar de forma rápida. Sou natural do Espírito Santo, sou corretor de imóveis, entrei no mercado por falta de opção, quebrado, fudido, precisando de dinheiro, fiz a transição de outro segmento. E lá eu me tornei gerente, fui diretor de imobiliária, fui sócio, tivemos uma operação lá de 300 corretores, forte lá no Espírito Santo, fomos líderes de mercado lá. Em 2012 eu fiz uma pivotagem, saí da imobiliária, em 2012 eu vim para a área de educação. Vim porque naquele momento a imobiliária já não mais me provocava da forma que eu gostaria, estava muito bem. Tive a oportunidade de pegar o boom do mercado imobiliário, tive a oportunidade de pegar quando o mercado imobiliário também não tinha crédito, que a gente vendia imóvel fazendo permuta de comida, de armário, porque não se tinha dinheiro naquela época. Tive a oportunidade de entrar no mercado imobiliário quando o CRM ainda não era tão comum. Na minha época a gente fazia captações com pastas sanfonadas, que a gente preenchia as pastas escritas e a gente ia puxando as captações, os agenciamentos na mão. Então, me sinto uma pessoa privilegiada por ter pego o mercado imobiliário em várias transações, em vários momentos. Então, em 2012 eu faço a virada. Em 2013 eu tive uma oportunidade muito grande de trabalhar com o Viva Real, mas o Viva Real logo no início, lá com a Mariana, com a Landa, com o Brian, com o Diego, não sei se eu tive a oportunidade de trabalhar nessa época com eles. E viajei o Brasil todo, junto com o Viva Real. Vou trazer assim, provocando o mercado, evangelizando o mercado imobiliário naquela época, para dizer, o jornal vai acabar, hein? O jornal vai acabar, hein? E muitas pessoas naquele momento não acreditavam que o jornal iria acabar. Então foi um grande desafio para a gente, em 2013, rodar o Brasil todo, vendendo o portal imobiliário como um novo momento de anúncios, porque o jornal estava enraizado no comportamento social das imobiliárias. E era incrível que todo mundo falava, não acredito. E hoje o jornal virou, eu não gosto de falar que é antigo, como é que falava? Chique? Vintage. O jornal hoje é vintage, né? Ele é vintage. Mas hoje o portal imobiliário é um novo momento. E a gente está vivendo aí, como o Diego falou, uma nova revolução no mercado, que é a inteligência artificial. Não tem mais como, não vou usar, se eu acredito, se eu não acredito, né? Mas se é quando você vai aderir. Não tem como você não mais aderir. E quem sai na frente geralmente consegue ter vantagens competitivas. Muita gente pensa que eu vendo curso, não sou um vendedor de curso. De 2012 para cá, eu sou advisor de imobiliárias e construtoras, trabalho de forma integrada, acelerando projetos, construindo máquina de vendas, trazendo um pouco de mudança de mentalidade do gestor para esse novo momento do mercado imobiliário. Eu trouxe aqui algumas provocações para fazer para vocês e peço licença a partir de agora, que eu quero provocá-los a ter um pensamento um pouco mais abrangente do pensamento que vocês provavelmente têm no seu dia a dia, vai se tornar um pouco mais latente e não só aguda, porque geralmente a gente sente uma dor aguda no problema. O corretor, você abre o corretor que não dá valor à quantidade de leads que você gera, a visita que foi agendada o corretor não foi, enfim. São eles as possíveis, abre aspas, reclamações, fecha aspas, que nós temos da nossa operação hoje. Em via de regra, geralmente, ela desencadeia sempre no corretor de imóveis. Em via de regra, sempre é o corretor a ponta mais sensível de a gente não atingir um resultado mais sustentável, mais recorrente, seja de locação, seja de venda. Eu vim trazer uma provocação para vocês. Eu sou uma pessoa que me especializei em funil de vendas. Por que eu me especializei em funil de vendas?
Porque quando você está com problema de coração, você vai no cardiologista, ele faz um eletrocardiograma, ele faz os exames específicos para o coração. Quando você está com algum tipo de problema, você vai no médico pela primeira vez, geralmente ele pede hemograma, para ver o sangue, como é que está você por dentro. E o funil de vendas, para mim, ele é a saúde da sua operação. Não tem como dizer se a sua operação é boa ou ruim, sem você analisar o funil de vendas. Ele que vai me dizer se a sua operação ela é boa ou não é. Quando eu falo que é boa ou não é, a última coisa que eu estou falando é se você ganha ou não ganha dinheiro. Porque ganhar dinheiro para mim é a coisa mais fácil do mundo. Difícil você começar a fazer gestão de dinheiro. Se você analisar a sua operação hoje, ela poderia ser muito mais rentável, não com o dinheiro que você investe, mas com o dinheiro que você investe mal. Com o dinheiro que você muitas vezes investe e se perde durante a jornada do cliente. Se perde durante a relação sua com o corretor de imóveis. De novo, seja locação ou seja venda. E é muito comum eu entrar em imobiliárias e eles me falarem bem assim: Guilherme, eu estou locando muito, não dou conta da quantidade de imóveis de clientes que eu tenho. Se eu tivesse mais imóveis, eu locaria muito mais. Eu falo, é verdade. Mas você tem que analisar o seguinte: a sua operação, ela está para alocar mais, para gerar mais resultado apenas, ou para você também analisar a performance da sua operação? Porque é muito comum você me dizer: se eu tivesse mais imóvel, eu locaria mais. Mas você já parou para pensar que você tem imóvel na sua carteira que você não loca? Você reclama que não tem imóvel, mas lá para o seu CRM tem um monte de imóvel lá disponível para locar. Então não é sobre você ter mais ou menos imóvel. É sobre você ter inteligência de mercado, estratégia, desde a atração desse lead, desde a conversão. E eu tenho uma percepção que eu vou compartilhar com vocês, de forma muito respeitosa. Fala-se muito do corretor de imóveis, fala-se muito da ineficiência do mercado de venda. Mas, senhores e senhoras, o mercado de locação, para mim, ele é exponencialmente muito pior do que o mercado de venda. Mas muito pior. Por quê? Porque no mercado de locação você tem a escolha do cliente. Você escolhe o cliente. Você literalmente esnova o cliente. E se você não acredita em mim, sugiro que você faça um cliente oculto na sua imobiliária. Gere você um lead de locação para a sua empresa. Sinta a experiência do cliente na sua empresa. Eu tenho certeza que aquilo que você acha que está acontecendo não está acontecendo da forma que você acha que está acontecendo. Você vai se surpreender com a operação, com a sua operação. Você vai conhecer uma operação diferente ao fazer um cliente oculto. Cria um e-mail fictício, peça uma amiga sua, um amigo seu de confiança, porque não é sobre entrar em julgamento. Não faça isso julgando as pessoas. Faz para analisar o teu processo. Faz para entender a experiência que o seu cliente tem. Dizer que a culpa é do João e Maria, isso é o mais fácil do mundo. Você nem precisa disso. Mas se você parar para se conscientizar e analisar verdadeiramente o teu processo, o que pode fazer diferente, o que não está sendo feito, analisar perda, retorno de cliente, cara, você vai ter uma experiência, você vai ter uma visão ampla da sua operação e vai ver que você pode ganhar muito mais dinheiro, a sua operação pode ser muito mais rentável do que você imagina, com os mesmos clientes, com os mesmos imóveis, com os mesmos leads do que você tem hoje. E o mercado de venda, para mim, ele é um mercado que existe uma dor mais aguda, porque existe uma necessidade maior, ou é mais carente, vamos colocar assim, ou é mais deficiente na entrada de lead. A gente não tem a mesma proporção de leads que a gente tem na locação, e eu vejo o mercado de vendas podendo ser performado muito maior do que o mercado de locação, porque de fato tem gente que nem anuncia imóvel em portal e nada, porque tem tanto lead que entra, sem anunciar, que nem precisa anunciar lead nem nada. Então o mercado de locação tem uma peculiaridade diferente. E o funil de vendas para mim, por que ele é importante? Porque ao analisar a performance do funil, que eu consigo entender o teu processo. O que é performance de funil para mim? É sua taxa de conversão entre etapa de funil. É muito comum o gestor analisar lead e venda. Ele fala o seguinte: se eu gero 100 leads, faço 10 vendas, eu tenho 10% de conversão. Isso é uma visão muito restrita e pouco verdadeira da sua operação.
Porque antes do lead chegar em venda, ele tem que se passar por onde? Por atendimento. Antes de passar por atendimento, ele tem que passar, antes de gerar venda, ele tem que passar por agendamento. Nem todo lead que agenda é visita. Antes de chegar em venda, tem que passar por visita. Visita para proposta, proposta para venda. E em cada etapa dessa, você vai ter perda de conversão, perda de cliente, perda de lead que avança. E se você não consegue parametrizar a sua operação etapa por etapa, a única forma que você tem, e é só essa, para você aumentar a venda, só tem essa forma. Você geralmente vai usar 3 atitudes. Primeira atitude para você aumentar a venda: mais lead. Mais lead na sua operação deixa a sua operação pior. Quanto mais lead você gera, mais ineficiente é a sua operação. Por quê? Porque o seu corretor tem uma quantidade possível de fazer gestão de clientes. Se você coloca mais lead, ele não tem braço para atender aquela quantidade de leads. O que ele vai fazer? Ele vai dispensar. O que ele vai fazer? O lead que não tiver, retorno depois, ele já era. O que mais acontece é o cliente fala assim, eu quero comprar um imóvel na região tal. Aí o corretor fala, não tenho. Em vez do corretor sair para captar esse imóvel, ele vai ficar lá esperando o próximo dia aparecer, ou o imóvel aparecer. A culpa é do corretor? Eu sempre falo que a responsabilidade tem que ser 80% da imobiliária e 20% do corretor. Eu vou explicar por que daqui a pouquinho. Muitos dos senhores e senhoras que estão aqui presentes, provavelmente são ex-corretores. Geralmente o mercado imobiliário, o dono de imobiliário, geralmente é um ex-corretor. E que esse ex-corretor deu certo, foi diferente, fez mais do que um outro corretor. Só que você também, em regra, também não aprendeu a ser gestor. A tua experiência enquanto gestor, em regra, é aquela que você viveu na sua carreira enquanto corretor, visualizando o que os gestores que te lideraram ou que deveriam te liderar fizeram com você. O que acontece? Você traz, abre aspas, esse trauma, fecha aspas, para a sua gestão. Lá atrás você dizia, no dia que eu tiver minha imobiliária, se um dia eu tiver, eu jamais farei isso com o meu corretor. O meu gerente não me ajuda, só me cobra. E você se estressa com isso, se estressava. Só que quando você pivota para ser dono de imobiliária, o seu cérebro não tem uma outra informação. E ele tem trauma. Então o que você faz? Sem perceber, isso é inconsciente. Você repete um ciclo viciante, ruim, daquilo que você viveu, daquilo que você viu e daquilo que de uma forma direta ou indireta você aprendeu. Tanto é que eu conheço poucos gestores, poucos donos de imobiliárias que têm consciência, poucos gestores que assumem sua responsabilidade perante a sua operação. E por que eu te falo isso? Porque, em regra, se você tivesse a responsabilidade ou a consciência que a ineficiência da sua operação ela é sua responsabilidade, você não colocaria a culpa no corretor, a culpa no mercado, a culpa no gerente, a culpa no CRM. Você assumiria você o seu papel de responsabilidade. Porque a única coisa que você pode controlar é a sua ação e o seu comportamento para mudar aquilo que todo dia você reclama. Não existe uma outra pessoa que pode mudar aquilo que você deseja que mude todo dia. E aí nós vamos atrás de quê? Do santo salvador, do corretor milagroso, do gerente que vai resolver a nossa operação. E nós sabemos, por prática, que esse cara não existe. A tentativa de encontrar esse corretor que vai vender sem você, ou não vai te dar trabalho, esse cara não existe. O gerente que vai entrar na sua operação e vai resolver o seu problema, ele vai deixar você livre para tomar outras ações, para que você possa gerar mais negócio para a sua operação. Esse cara não existe. E se existir, provavelmente, olha que coisa curiosa, provavelmente você não contrata. Vou te falar por quê. Porque se chegar uma pessoa na sua empresa hoje, querendo ser gerente, num carro bom, bem vestido, fala bem,
Você vai olhar para esse cara e vai dizer, eu não vou contratar. Ele está querendo roubar os meus clientes e meus corretores. Agora, se chegar uma pessoa, mais ou menos, falando bonito, não mais bonito que você, não num carro melhor do que você, e não numa roupa melhor do que você contrata. Então, olha que dicotomia interessante que nós temos no mercado. A mesma reclamação que a gente tem é a mesma visão de insegurança que nós temos ao sermos, ao nos ser apresentado muitas vezes uma oportunidade de termos um gestor, um corretor que possa desenvolver uma atividade diferente. E por quê? Porque não nos foi ensinado a ser gestor. Não nos foi ensinado a ser liderança. Se você olhar para a sua operação hoje, vai lá para a sua operação. O seu gerente, ele é um gerente de quê? Que cobra e fala, você tem que ligar para o cliente, você tem que visitar o imóvel, vai lá conhecer o imóvel antes, tem que fazer follow-up, faz follow-up. Só que é muito gestor dizendo o que fazer, poucos gestores dizendo como fazer. E sabe por que você não fala como fazer? Porque você também não sabe. Você sabe fazer, que foi a sua forma de fazer que te trouxe até aqui. E eu tenho certeza, dúvida zero, que quando o negócio aperta, você vai pro chão e tu vira o negócio, porque tu é foda. Tu sabe fazer. E foi assim que você chegou até aqui. Só que ser gestor não é saber fazer. Ser gestor é ensinar como o outro tem que fazer. E aí você precisa ser didático. Você precisa entender que o outro tem uma limitação de comunicação e compreensão. E que você agora precisa se conectar a essa pessoa. E não trazer nessa educação, muitas vezes, o seu trauma. E dizer, nunca ninguém fez isso comigo. Nunca. Você tem que ser grato porque eu faço isso com você. Grato. Porque na minha época não tinha nada disso. Se eu tivesse, já estava em outro patamar. Então, essa fala, esse pensamento, ele não aproxima, ele distancia. Não tem como uma pessoa se aproximar desse comentário. Mesmo porque as pessoas são diferentes, têm missões diferentes. Você exigir que o seu corretor ou o seu captador tenha a ambição que você tem, ele não vai ter. Ele quer ganhar 5 mil reais por mês, 7 mil reais por mês, quer folgar sábado e domingo, tomar cerveja, comer churrasco, tocar samba, ficar em casa, e para ele tá bom. E aí você está lá dizendo, bicho, você pode ganhar 50, ele está gritando, te dizendo, eu não quero ganhar 50, deixa eu ganhar meus 10 e ser feliz. Aí você fala, mas cara, olha, eu estou te dando. Ele não quer. Oi, eu não quero. E você não entende isso, porque você quer que esse cara seja igual a você. Ele não é você. E você se frustra, se revolta. E a coisa mais fácil de uma pessoa frustrada se comunicar é o quê? Brigando. Aí você começa a brigar, ser impaciente. Eu estava semana passada com um cliente fazendo um trabalho com ele, ele já chegou e falou assim, Guilherme, não aguento os meus corretores. Manda embora, mas não posso. Então para de reclamar. Não tem como você liderar uma pessoa que você tem raiva dela. O que você fala para o teu cérebro é como o seu corpo vai se comportar. Não tem, é impossível. Vou te dar um exemplo. Daqui a pouquinho vai chegar uma pessoa do meu time. Daqui a pouco. Ele está até atrasada. Ela vai chegar, vai rodar, vai para o canto ali onde esse rapaz está aqui, ó. Esquerdo, meu direito. Isso não vai dar, vocês vão ver. E não vai dar 5 minutos, ela vai começar, Guilherme, posso fazer uma pergunta? Porque ela acha que me fazer pergunta me agrega no conteúdo. E começa a ser inconveniente. Já falei para essa pessoa 200 vezes. Aí você vai perguntar, por que você traz ela? Nem eu sei.
mas ela vai chegar. Então já peço desculpa de forma antecipada, porque vocês vão perceber que ela, por vezes, é inconveniente, mas é gente boa. Essa pessoa não existe, ela não vai aparecer, mas se ela fosse real e aparecesse, e se ficasse naquele canto e fizesse uma pergunta, antes dela acabar de falar, você vai pensar: bem que o Guilherme disse que ela é uma pessoa inconveniente, porque eu acabei de colocar um filtro em você. E esse filtro vai ser como você vai projetar a realidade que eu acabei de imputar na sua cabeça. Mesma coisa com o seu corretor. Como é que você vai liderar, vai gerir uma pessoa que você fala ou pensa: que bicho chato, como ele é burro? Eu já falei 200 vezes, 500 vezes, não é possível. Aí você vai falar de novo com raiva. Não tem como liderar essas pessoas. É impossível. E aí o que você faz? Troca de corretor, busca uma outra pessoa. E geralmente, a gente está contratando pessoas, coordenador, corretor, seja quem for. Geralmente sempre quando o problema já está maior do que deveria estar. E nesse momento que o problema está maior do que deveria estar, em regra, a sua decisão não é a melhor. Que você vai contratar o que tem e não quem é a melhor pessoa para aquela função. Porque afinal é melhor ter qualquer pessoa ali para dar um jeitinho, e geralmente é a mais barata, do que ter uma pessoa competente para aquela função. E essa pessoa demora a ser encontrada. E você também não quer pagar o preço ou o valor dessa pessoa, porque ela é mais cara. Ela já está com mais experiência. E então você contrata uma pessoa que não é competente, numa situação que o problema já está evidente, para resolver um problema que não vai resolver. Você está se enganando. Então, o que eu mais falo hoje com os donos imobiliários, com os gestores, é: cara, olha para dentro. E olhar para dentro tem, primeiramente, olhar o seu funil. É aqui que sua operação está acontecendo. Se eu te provocar aqui, qual é a sua conversão de lead para atendimento? Pouco provável que algum senhor, alguma senhora aqui saiba sua conversão de lead para atendimento. Qual é a sua taxa de conversão de atendimento para agendamento? De agendamento para visita? Como que o seu corretor hoje, do que agenda, quantos por cento está visitando? As visitas que o seu corretor faz, quantas visitas de fato geram propostas? É pouco provável que alguma pessoa que saiba. Se souber, meus parabéns, você é uma pessoa diferente. Então, se você não consegue fazer a gestão do seu funil, você só tem 3 formas de gerar resultado: mais lead, mais corretor e mais imóveis. Mais lead, mais corretor, mais imóveis, já foi provado que não dá o resultado que você quer. Se desse, você não estaria reclamando o quanto você reclama todos os dias. E vou dizer, nós somos empreendedores. O que nos faz estar aqui é que nós, de alguma forma, temos coragem, porque empreendedor não é quem tem dinheiro. Eu conheço muita pessoa que tem dinheiro, mas não tem coragem para investir em algo que ninguém acredita. E eu sempre falo que se nós analisássemos o dinheiro para começar a empreender quando nós começamos, provavelmente essa sala teria 10%. Porque a gente também nunca teve dinheiro, nós só tínhamos coragem. Foi essa coragem que muitas vezes nos trouxe até aqui. Só que hoje nós estamos tão apegados ao dinheiro que a nossa coragem pode crescer, vai para diminuir. Porque o seu medo hoje de perder o que você tem, o que você conquistou, ele é maior do que a sua coragem de novo em empreender, ousar e fazer aquilo que um dia você fez para chegar até aqui. Um dia alguma pessoa chegou para você numa palestra motivacional e falou bem assim para você: você é dono de imobiliário, você tem que sair do operacional, você tem que viajar sem olhar para o WhatsApp. Desculpa, cara, esse cara nunca teve uma operação, provavelmente. Eu não conheço nenhuma empresária de sucesso que vai viajar e virar as costas para a operação, por mais que se tenha pessoas altamente competentes naquela operação. É impossível isso acontecer. É claro que isso vai diminuir a repetição. É claro que os problemas vão ser diferentes, vão ser menos operacionais, vão ser mais estratégicos,
Mas virar as costas para a sua operação e arrumar lá uma pessoa que vai gerir a sua operação, vai liderar, é impossível. Esse cara não existe, essa operação não existe. Mas as pessoas gostam de projetar isso, porque isso vende. Eu dizer para você hoje que eu vou te ensinar um modo de você viajar e não mexer no WhatsApp, é tudo que você quer ouvir. Só que isso não é real, isso não vende. Perdão, isso vende, mas não é real. Então, quando você... Hoje nós estamos falando, pessoal, ainda, e eu nunca funil, que devemos preencher CRM. Para mim, é inaceitável, inadmissível. Para mim, é totalmente assim. Nós estamos falando de ir para Marte. Hoje já tem foguete que dá ré. Nós estamos discutindo corretor preencher CRM. É inaceitável. Com todo respeito, eu tenho vergonha como corretor de imóveis. Não dá mais para tomar decisões por meio de opiniões ou achismos. A sua opinião, desculpa, ela não vale nada, só vale para você. E toda vez que você conversa com o seu corretor, com o seu time, com o seu coordenador de locação, de venda, seja com quem for, em cima da sua opinião, você pode observar, não existe em regra aceitação. Vai existir discussão. E se essa discussão diminuiu hoje, não é porque a pessoa entendeu que você está certo, ela só preparou, só cansou de discutir, que sempre tem que ser do seu jeito, da sua forma. Então que seja feito, e ela nunca faz. Você quer liderar de verdade? Lidere por meio de dados. Quer escalar a sua empresa? Escale por meio de números. São os números, somente eles, que vão te entregar uma operação sustentável. O que é uma operação sustentável? Que saia daquela insegurança de mês sobe, mês é positivo, mês é negativo, mês positivo, positivo, negativo, aquela montanha russa de sobe e desce, aquela falta de recorrência de vendas. É impossível, pessoal, uma operação hoje de locação de vendas não saber, não ter previsibilidade. E previsibilidade é saber o que vai acontecer antes de acontecer. Você pode jogar, mas eu tenho uma meta, não é sobre a meta, porque jogar um número é fácil. O difícil é você me entregar o como eu vou alcançar aquela meta. E poucos gestores hoje sabem o como. Como falar com o cliente, como fazer uma boa captação, como preencher um CRM, como olhar os dados, como tomar decisões por meio de dados, como contratar um corretor, como integrar um corretor no meu time, como fazer a minha cultura da minha empresa ser para o meu time perceptível, porque a cultura que eles olham provavelmente não é a que você acha que você tem. Como eu faço isso? Poucos são os gestores que têm. E sabe por quê? Porque eles estão correndo atrás de pagar a conta. 80% das operações imobiliárias hoje, 80% das operações imobiliárias hoje, elas dependem da venda do dono da imobiliária. Se ele não vende, a imobiliária quebra. Ela não tem dinheiro. Ele não tem uma imobiliária. Ele é o corretor que mais vende, é a pessoa mais estressada, com menos tempo, é a que mais reclama. Ele pode estar de poste, mas ele usufrui 10% do carro que ele tem. Ele vê o filho, a família dele, de passagem. Ou às vezes ele se dá o direito e liga assim, deixa explodir e faz uma viagem. Uma coisa que eu aprendi, pessoal, nos últimos anos, e olha que eu estou na internet, praticamente sou pioneiro da internet. Eu comecei na internet em 2012, nem se falava de internet. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, se eu estiver no Instagram e ver essa lata, e alguém me falar, no Instagram, não falar que essa lata é roxa, se estiver no Instagram, eu duvido, vou trucar. Nada que está no Instagram é de verdade. Nada. Nós vivemos uma era da maior falsidade, projeção de realidade que existe. Duvide de tudo do Instagram. Tudo. Nada é real. O Instagram é só aquilo que os outros querem que você acredite. Quem é bom não precisa dizer que é bom, percebe-se que é bom.
Se eu tivesse que provar que eu sou bom pelo carro que eu tenho, senão eu sou muito ruim. Se eu tivesse todo mês ficar colocando bate-meta, será que você está querendo provar muito para muita gente o quanto você está batendo meta? Eu duvido. Você pode estar batendo meta, mas é muito menos aquilo que você deveria, ou está manipulando. Porque tem gente hoje que manipula dados para entregar números. É mais do que você imagina, e eu falo de dentro, tá? Porque eu vejo números. Quando eu entro no financeiro, eu entro em tudo. Entro em tudo. Estou falando para vocês para que vocês, de alguma forma, não fiquem frustrados. A sua operação não é tão ruim quanto você acha que é, e muito menos tão boa quanto você acha que ela é. Existe um caminho para você sair dela. Você, dono de imobiliário, você gestor, precisa aprender a liderar, precisa aprender a gerir. E começa, por exemplo, quando você vai contratar o seu CRM, o onboard, você não manda aquela sua funcionária fazer o onboard com o CRM. Quem tem que estar ali fazendo o onboard é você. Você vai me dizer, mas eu não tenho tempo. Se você não tem tempo para fazer a gestão da sua empresa, me desculpa. Você vai colocar um funcionário de R$2.000 para fazer a gestão do seu time? Ela sabe mais do CRM, ela sabe mais do CRM do que você. E quando você perde ela, ela leva toda a sua inteligência de gestão de CRM. Aí você fica reclamando que o CRM não te dá suporte. Não é que o CRM não te dá suporte. É você que não dá suporte para a sua própria operação. Você vai contratar a Laís. O Diego falou assim, te dou um mês de Laís de graça, gratuito. Te dou implementação de graça. Aí você fala, estou sem tempo. Não vou contratar depois. Até quando você vai procrastinar na sua vida? E quando você contratar, quem vai estar fazendo a integração, conhecendo, quem é? Aquela melequenta que ganha R$2.000, que vai estar lá. De R$2.000 para estar conhecendo a ferramenta. Vai passar 10, 15 dias, você vai dizer bem assim, porque alguém vai te falar que não está funcionando, você vai dizer, cancela essa porra! Cancela! Sabe por quê? Porque é mais um problema de tantos outros problemas que você já tem. E você pensou que ela isso fosse um milagre na sua vida. E ela não é um milagre. Ela só é um recurso tecnológico para que você consiga acelerar a sua operação. Ela não é esse milagre, não existe esse milagre de virar as costas e a sua empresa escalar do jeito que você quer. Não tem como uma pessoa de R$2.000 ter a competência técnica, a visão estratégica que você tem da sua própria operação. Você é o cara que vai estar todo dia vendo isso? Claro que não. Nem pode, nem quer, nem cabe a você. Mas você minimamente precisa participar da integração. Minimamente conhecer todos os recursos da ferramenta. Até para você conseguir usá-la de forma inteligente e estratégica. Você deveria repensar o que você quer para os próximos meses e anos da sua operação. Repense. Repense a sua gestão, repense a sua liderança. Repense se você quer continuar tendo os mesmos problemas todos os dias. Eu não estou falando aqui de quanto dinheiro você ganha. Não me cabe, isso não me importa. Só me importa é o seu funil. Só me importa a sua conversão. Só me importa o quão saudável está a sua operação no meio do seu funil. É aqui que eu consigo ganhar jogo. É aqui que eu consigo escalar a operação. É aqui que eu consigo vender mais com menos imóveis, menos corretores, menos leads. Hoje existe uma grande miopia no mercado, e ouço o que eu vou te falar agora. O que eu mais ouço hoje, eu estou em operações, pessoal, de 2 corretores, a operação de 300 corretores. Então eu consigo transitar nos 2 mundos, isso para mim é muito bom, que eu aprendo muito. O que mais se ouve hoje em dia é que lead está ruim. Onde mais se vende hoje numa operação, sabe o que é? Sabe o que mais te gera? Qual é o canal de aquisição que mais te gera a venda? Relacionamento. É o canal de aquisição, ou seja, quem te traz lead, que mais compra de você, é relacionamento. E aí você começa a se questionar,
Vale a pena continuar investindo em lead? É uma boa pergunta. Eu não tenho essa resposta, tá? Se eu a tivesse, eu te daria, mas eu não tenho. Essa resposta não é sim ou não, é ou não é. Tem que analisar vários números. Mas uma coisa eu posso afirmar para vocês: existe uma grande miopia nessa fala. Na verdade, existe uma miopia e algo curioso, para não dizer engraçado. O que é curioso e engraçado? É você saber que lead não te gera venda e você continua investindo em lead e não tem nenhuma estratégia de relacionamento. No mínimo curioso. E por que você não tem? Porque para ter estratégia de indicação requer tempo. Você sentar, anotar, pensar, implementar, errar, ajustar de novo. Então leva-se tempo. Precisa saber fazer isso. Isso você não tem. Então qual é o jeito mais fácil de gerar venda, lead? De gerar venda? Bota mais lead no topo. Posso lhe afirmar: relacionamento te gera mais conversão? Provavelmente. A jornada de compra do relacionamento, ela é muito menor do que um lead novo. Por quê? Porque tecnicamente essa pessoa já entra com uma conexão, uma confiança maior em você, porque ela está vindo indicada por alguém. Então a tendência da jornada a ser menor. Quando eu falo jornada, é o tempo entre etapas de funil. Porque, pessoal, eu parametrizo tempo de permanência em cada etapa. Hoje o seu funil tem cliente lá parado há 60, 90, 120, um ano. Tem cliente parado na sua operação hoje 6 meses na etapa visita. Com certeza esse cara já comprou. E comprou o imóvel que você tem, tá? Ou alugou o imóvel que você tem. Você tem lá na sua operação hoje, cliente aqui na etapa atendimento, 60, 90 dias. Ao meu ver, inaceitável, inadmissível. Isso é de uma ingerência que vocês não fazem noção, que deveriam ter tempo de permanência. Mas voltando ao relacionamento, você sabe por que relacionamento aparece mais como o melhor canal de aquisição? Porque o lead requer processo. O relacionamento não. O relacionamento você vende no papel de pão. O lead novo, não. Você precisa ter um processo. E como a sua operação, em regra, ou não tem, ou se tem, você não acompanha, se perde. E ao se perder, você gasta dinheiro com lead. O relacionamento, ele aparece mais forte. Não estou dizendo que ele não vai ser o maior, mas estou dizendo que a miopia de achar que o lead não está comprando, ele está. Não compra porque geralmente as operações não têm processo, não tem gestão, não tem liderança, logo requer mais tempo de atenção e vocês não têm tempo. O relacionamento ele grita e aparece. Então, são coisas que nós precisamos avaliar. É isso que eu quero trazer para vocês a provocação. Quem é gerente aqui, em regra? Tem gerente aqui, não tem? Geralmente gerente, ele é só um gerente de fechamento. Não é um gerente de desenvolvimento. O que orienta que o gerente deveria sentar todo dia, no final do dia. Todo dia, no final do dia. Todo dia, no final do dia, com cada corretor. Para avaliar cada novo lead que entrou. Entender em que etapa ele permaneceu, ele ficou. Por que ele ficou naquela etapa? E o que esse corretor tem que fazer amanhã para fazer esse lead avançar para uma próxima etapa? Porque se o seu corretor falou com um lead, falou com o cara na etapa atendimento, e não conseguiu converter para um agendamento, é porque ele não sabe. Que se ele soubesse, ele teria descido esse lead. E se ele não sabe descer, aonde vai ficar esse lead? Na etapa atendimento. Ou ele vai começar a ser insistente, chato, inseguro, e aí te gera, de novo, um desgaste gigante. Então, são coisas que a gente precisa começar a olhar para dentro do nosso funil. A sua venda está dentro do seu funil. A sua escala de alocação está dentro do seu funil. E aqui, para mim, para eu terminar,
Em gestão, existe tático, estratégico e operacional. O seu corretor, ele é operacional, o seu gerente é tático, você que é dono do imobiliário é estratégico. Operacional, operacionaliza. O seu corretor deveria executar o que a empresa pede para fazer. Eu costumo dizer que o corretor, ele não deve pensar o que fazer. Quem vai pensar o que fazer sou eu enquanto empresa. O corretor pode melhorar o que eu criei para ele executar. Operacional não assume, presta atenção, vê se você me ouve. Operacional não assume responsabilidade. Ele vai sempre botar a culpa na empresa, no gerente, no cliente, no mercado, em qualquer um. Operacional não assume responsabilidade. Se assume é muito diferente. Ele é exceção, não é regra. Então, não fica bravo porque o seu corretor não assume. Ele é operacional. Você deveria dizer para o seu corretor o que fazer. Ó, o cliente entrou, como ele atende, o que ele fala, faz perguntas, eu adoro isso, faz perguntas abertas. Ele vai, abre a porta e começa a fazer perguntas abertas. Como é que é? Você tem que fazer... Você tem que fazer rapport com o cliente. Com todo respeito. Você pode até saber o que é rapport. Você pode até ter feito curso que alguém te ensinou rapport, mas é muito pouco provável, com todo respeito, que você saiba fazer rapport. Com todo respeito. Porque requer treinamento. Você lê um livro de culinária não te faz chefe de cozinha. Treinar, exercer com teoria, que precisa, te faz um chefe de cozinha. O seu corretor ele é operacional, ele é um executor. O tático é o gerente, é quem une a estratégia a quem executa. E esse tático aqui, ou ele é um ex-corretor que virou um gerente, ou ele é alguém de fora que não tem o respeito da empresa, conhece pouco do mercado. Então esse mercado está de perna para o ar, infelizmente está bagunçado, posições erradas, metas aleatórias. É interessante demais se você projetou uma meta de 10 imóveis, vendeu 12, no próximo mês é 15. Por quê? Porque eu quero. Porque o mercado está bom. Você não tem uma base de análise, uma estrutura de estratégia. Eu costumo dizer o seguinte: o que você não sabe colocar numa equação matemática, você não sabe fazer. Venda é sobre números, matemática. Eu posso botar uma equação para você aqui, de como você fazer conversão, de como você melhorar seu atendimento, de como você melhorar o que você quiser em números. Aquilo que eu falo é só minha opinião. Aquilo que os números trazem é a nossa direção. Para isso nós precisamos saber interpretá-los. Nossa vivência é fundamental, mas a técnica é quem sustenta os seus anos de experiência. Os seus anos de experiências, eles não são, por si só, absolutos, mas são, sem sombra de dúvida, uma grande orientação na direção da sua interpretação sobre os números. Então, entender essa pirâmide operacional, tático, estratégico, vai te dar anos de sobrevida. Porque você começa a gerir o teu emocional, começa a colocar o PIN nos is e as devidas responsabilidades a quem cabe, começa a analisar o corretor que você vai contratar, o gerente que você quer ter, começa a colocar na sua operação o que a gente chama de playbook. Não existe processo naquilo que você fala, só existe processo naquilo que você escreve, ensina, acompanha, ajusta e larga. Processo é escrito. Mas eu já falei 10 vezes. Não é processo. Na minha empresa tem processo. É assim, 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 assado. Está escrito? Não, mas todo mundo sabe. Está escrito? Mas eu já falei, está escrito? Não, então não é processo. Processo é o que está escrito. Então, provoca vocês. Vocês têm a oportunidade hoje
de voltar para suas empresas e casas reflexivos com o dia de vocês, sobre inteligência artificial, sobre a adoção definitiva e inegociável de usar e não de ter, CRM. O WhatsApp não é ferramenta de gestão. Corretor que bota etiqueta nos seus clientes é inadmissível. Isso só mostra e potencializa a ingerência das empresas. E geralmente o corretor vai embora, leva todo o seu cliente e vai levar porque deveria estar no CRM, mas você nunca olhou o CRM. Então a responsabilidade ela é sua, não é do seu corretor, não é do seu gerente, ela é sua, dono de empresa que está na estratégia. E eu não estou dizendo, cuidado com as palavras, eu não estou dizendo culpar. Momento algum disse essa palavra. Eu disse que o corretor operacional arruma culpado. Estratégico não é culpado de nada. Que quem é culpado é vítima. Você é o responsável, e só você, pela sua gestão, pela sua liderança, pelo seu tático, pelo seu operacional, e para onde você quer estar daqui a alguns anos, alguns meses. E é só você e ninguém mais pode criar essa jornada com excelência, os indicadores para você alcançar o sucesso que você quer, a liberdade que você deseja, a sustentabilidade que o mercado imobiliário pode te proporcionar. Eu não estou falando de dinheiro, estou falando de saúde. Eu estou falando de outras variáveis, porque dinheiro você já tem. E se dinheiro resolvesse, provavelmente estaria reclamando menos da sua empresa, da sua operação. Ah, não reclamo, então você é uma exceção. Pois parabéns. Se isso não cabe a você, exclui. Mas, em regra, cabe a muita gente. E se eu tivesse te dar uma única, e só ela, provocação, eu falaria: faça um cliente oculto com a sua operação. Mas não fique com raiva, não. Não vai resolver. A sua raiva, a sua ira. Você pode analisar, caramba, a minha responsabilidade precisa de fato ser assumida. Eu preciso ter tempo para liderar, ter tempo para gerir, ter tempo para treinar, ter tempo para construir processo. Eu costumo dizer que quando eu entro numa operação, antes de ficar bom, vai ficar muito ruim. Porque o tempo que você já não tem, eu vou ter que ter mais tempo seu. Tem que fazer um acordo com a sua família. Vai ter que se dedicar mais naquilo que você já está cansado de se dedicar, vai precisar de mais. Porque se eu fosse hoje contratado para ser seu gerente, seu diretor, vocês podem ter certeza, eu me acho um cara inteligente, me acho um cara competente, mas eu precisaria de você pelo menos 6 meses comigo, para eu entrar no meu flow. Por quê? Porque a autonomia requer responsabilidade. Responsabilidade requer autonomia. E para que eu tenha os dois de forma integrada, eu preciso vivenciar a sua cultura. E cultura não é o que você fala, cultura é o que o outro percebe. Cultura não é o que você fala, cultura é o que você tolera. E cada tolerância que você tem, de um acordo que você já fez, e que não é cumprido na sua empresa, você está dizendo quão frágil é a sua empresa. Porque você vai ter que viver de exceções. E as regras que você deveria estar integrando, acompanhando, elas passam a ser apenas falas soltas. A tua insegurança de perder corretor é o que faz você tolerar tantas coisas. É a sua falta de vontade de estar lá na ponta que faz você tolerar aquela pessoa incompetente que tem vontade de mandar embora, mas não manda, porque mal ou bem ela está lá. Essa sua tolerância que muitas vezes vai matar você e a sua operação. Eu fui um cara cético em relação a Laís.
até eu me dar a oportunidade de testá-la. Eu tenho um grupo de mentorado, eu tive a oportunidade, como vocês estão tendo aqui, de implementar a Thaís no meu grupo de mentorado, e posso lhe afirmar, quem quiser depois aqui, pegar o telefone comigo, dos meus mentorados, liguem para eles. Não ligue para os clientes da Laís não, aqui tem interesse. Ligue para os meus. A Laís gera venda. Deixa eu corrigir minha fala que eu fui errado. Ela não gera venda. Ela melhora a conversão daqui para cá. Se eu tenho mais agendamento, eu tenho mais visita. Se eu tenho mais visita, eu tenho mais proposta. Se eu tenho mais proposta, eu tenho mais venda. Então a conversão da Laís daqui para cá, ela é absurda. 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 Mas a Laís, se você não tiver todo dia, vou falar de novo, tá? Todo dia, acompanhando, ela não vai te dar resultado. Porque ela é uma funcionária nova que precisa de atenção. Todo dia. Você fala assim, mas ela não fala o que eu ensino. Claro que não. Se falar uma vez e resolvesse, nossos pais teriam muito menos trabalho do que tiveram com a gente. É a consistência de falar, é a consistência de fazer, de acompanhar que gera o resultado. Então, não pensem se vão ou não vão colocar a Laís. Só pensem se vocês vão continuar ou não reclamando das mesmas coisas, perdendo as mesmas oportunidades e se ausentando da responsabilidade que cabe a vocês. Espero ter provocado, e foi só provocação, vim aqui para fazer isso, porque a gente precisa, de alguma forma, sair da onde a gente está. E por mais que você reclame de onde você está, já se é uma zona de conforto. Então vamos parar de reclamar e vamos começar a agir. Sua empresa clama, seus corretores clamam, sua família clama. Só falta você parar de ouvir e caminhar. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Sucesso a todos.